Polícia Federal vai investigar se há apologia ao crime em falas de Elon Musk contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Sem citar o dono do antigo Twitter, presidente Lula diz que bilionário fazendo foguete vai ter que usar o dinheiro que tem para preservar florestas. Novo cangaço chega ao interior paulista. Polícia investiga ataques à agência bancária e carros fortes na região de Piracicaba. O Brasil News começa agora. O empresário Elon Musk, dono da rede social X, voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O bilionário chegou a chamar o magistrado de ditador. Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em uma das publicações, Musk chamou Moraes de ditador e disse que o ministro tem o presidente Lula na coleira. Nas redes sociais, o bilionário ainda interagiu com o deputado federal Marcel Van Hatten e afirmou que o ministro deveria ser julgado pelos seus crimes. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula citou indiretamente o bilionário e fez críticas ao empresário. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. Ele vai ter que utilizar muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. Musk atacou Moraes pela primeira vez no sábado e ameaçou reativar os perfis de usuários bloqueados pela Justiça. O bilionário acusa Moraes de censura e de ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. No domingo, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a conduta do sul-africano seja investigada e ordenou que o antigo Twitter não desobedeça às decisões judiciais, sob pena de multa de R$100 mil para cada perfil bloqueado que for reativado. E a Polícia Federal vai investigar se Elon Musk cometeu crimes quando foi à rede social para ameaçar descumprir ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quem tem mais detalhes é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Nas últimas horas, registrou-se no Brasil uma reação contra as críticas feitas por Musk ao ministro Alexandre de Moraes, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Congresso Nacional. Pois bem, as pessoas perguntam, mas se ele mora lá nos Estados Unidos, a firma está lá, adianta fazer alguma coisa aqui? Adianta. As consequências são as seguintes: se o Brasil entender que houve alguma ilicitude nas declarações e mensagens de Elon Musk, ele pode ser proibido de vir ao Brasil. Ele já esteve aqui. Ele pode ser proibido de voltar ao Brasil. Mas o mais importante é o seguinte: ele pode ser proibido de fazer negócio com o Brasil. Ele já fez negócio no ano passado, lembrem-se, os senhores, quando ele vendeu o satélite, a internet de satélite Starlink para a Amazônia, para abastecer 19 mil escolas, o que não aconteceu até agora. Mas tem mais. O Elon Musk compra lítio e compra níquel da Vale, em Minas Gerais. Como se sabe, o lítio é fundamental para a construção de baterias dos carros elétricos e até recentemente. O Elon Musk era o campeão de venda de carros elétricos nos Estados Unidos, no mundo, e que foi agora, no mês passado, foi superado por uma empresa chinesa. De qualquer forma, é um assunto que ainda vai render muito, porque está envolvido aí um personagem controverso e de importância no cenário econômico e industrial do mundo atual. O senador Flávio Bolsonaro, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, defendeu Elon Musk e disse que o Tribunal Superior Eleitoral favoreceu o presidente Lula.
O senador saiu em defesa de Musk, que vem travando o embate com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para Flávio Bolsonaro, Musk não cometeu crime algum e não deveria ser investigado. Um cidadão americano, uma empresa privada, no meu ponto de vista, não cometeu crime nenhum, ele apenas falou, se posicionou, fez uma pergunta ao ministro, que usa a rede social dele. Hoje, se você vê no Twitter uma hashtag que está ali nos top trends, é exatamente criticando o Twitter, quer dizer, não tem uma censura, é aceita dentro do próprio aplicativo, milhares de pessoas se mobilizando, criticando aquela rede social. O Elon Musk não tem foro por prerrogativa de função, está tudo errado. E aí, de sábado para domingo, o ministro toma mais uma vez uma decisão monocrática. Sem apresentar provas, Flávio voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro e disse que boa parte da população tem dúvidas sobre a lisura do processo e que Lula pode ter sido favorecido. Mas faço aqui uma ressalva, que enquanto o TSE não colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando do resultado das urnas. Mas não quero tratar disso. Agora, é inegável o que aconteceu no processo eleitoral. O que o TSE fez antes, durante e depois das eleições, ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula. O PT, Partido dos Trabalhadores, processou o pastor Silas Malafaia por divulgar fake news na manifestação bolsonarista de fevereiro. O pastor Silas Malafaia é alvo de um processo protocolado na Justiça pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do portal Metrópolis, a sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o líder cristão de crime contra a honra. A alegação da legenda se baseia no discurso que o pastor fez na Avenida Paulista, em ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele afirmou que o PT invadiu o Congresso com a intenção de derrubar o até então presidente Michel Temer, que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff. O PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. No processo, o partido requer que o pastor seja condenado a indenizar a entidade em R$20 mil. O ministro Alexandre de Moraes acatou mais 3 acordos de não persecução penal dos acusados de 8 de janeiro. A medida é aplicada nas situações em que o crime é cometido sem violência ou grave ameaça. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, validou mais 3 acordos de persecução penal fechados entre a Procuradoria-Geral da República e acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando foram invadidas e depredadas as sedes dos 3 poderes. Com as decisões, já são 115 acordos desse tipo com aval do tribunal. Do total, 38 tinham sido validados no ano passado, outros 77 foram homologados em 2024. Os casos envolvem pessoas que estavam em frente ao Quartel-General do Exército de Brasília e contra as quais não há provas de participação direta nas invasões aos prédios públicos. As negociações permitem suspender o andamento dos processos penais contra essas pessoas, desde que elas cumpram uma série de requisitos, que serão fiscalizados pela Justiça. O acordo de não persecução penal foi incluído na lei pelo pacote anticrime, em vigor desde 2019. Ele é aplicado nas situações em que o crime é cometido sem violência ou grave ameaça e tem pena mínima inferior a 4 anos. Ao selar o entendimento, o Ministério Público pode determinar prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa ou ainda outras condições. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou no fim da tarde desta terça-feira maioria contra a cassação do senador Sérgio Moro. O relator, Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou contra a perda do mandato e foi acompanhado por Cláudia Cristina Cristofani,
Guilherme Frederico Hernandes Dens e Anderson Ricardo Fogaça. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. O texto segue agora para o plenário. Foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto que, na prática, isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 2.824 mensais, o equivalente a 2 salários mínimos em 2024. O texto, que já foi aprovado pela Câmara, segue agora para votação no plenário principal do Senado. Apresentada pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, a proposta replica o teor de uma medida provisória editada pelo presidente Lula em fevereiro, que deixará de valer em junho. O projeto prevê uma faixa de isenção menor, que passará de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. Este valor ainda será complementado por um desconto de R$ 564,80. Portanto, na prática, quem ganha até 2 salários mínimos está isento do imposto de renda, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. O teto de isenção do imposto de renda estava congelado desde 2015. Durante a campanha presidencial, Lula prometeu ampliar a isenção de imposto de renda a salários de até R$ 5.000. No último ano, subiu de R$ 1.903,98 para R$ 2.640 mensais, já considerando o mecanismo de desconto estabelecido pelo governo. Um estudo da Fiocruz mostra a contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo Yanomami. Pesquisadores observaram na Amazônia uma contaminação generalizada por mercúrio entre membros do povo indígena Yanomami que vivem ameaçados pelo garimpo ilegal de ouro. O estudo conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alerta para os impactos devastadores na saúde dessa população. A pesquisa colheu amostras de cabelo e células da mucosa oral de 293 membros da comunidade Yanomami em 9 aldeias da região do Rio Mucajaí, no estado de Roraima. A área está entre as mais afetadas pelo garimpo de ouro na reserva. Realizado em outubro de 2022, o estudo constatou que 100% dos participantes estavam contaminados com metal tóxico e 84% com níveis superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, de 2 microgramas por grama de cabelo. Outros 10,8% apresentavam níveis de mercúrio superiores a 6 microgramas por grama, o que requer atendimento médico especial. Esse cenário de vulnerabilidade aumenta exponencialmente o risco de adoecimento das crianças que vivem na região, principalmente os menores de 5 anos, ressaltou o coordenador do estudo, Paulo Basta. O metal é ingerido por meio dos peixes, uma das principais fontes de alimento dos Yanomami. A população enfrenta uma crise de saúde devastadora, alimentada, segundo especialistas, pela explosão do garimpo ilegal em suas terras. Líderes indígenas e ativistas dos direitos humanos acusam garimpeiros de estuprar e matar Yanomamis, desmatar a floresta, desencadear uma crise alimentar e poluir os rios com mercúrio usado para separar o ouro dos sedimentos. Um grupo com 10 criminosos explodiu 2 carros fortes na rodovia Washington Luiz, no interior paulista. Na mesma região, uma agência do Banco do Brasil também foi atacada. Ao menos 10 criminosos armados com fuzis explodiram 2 carros fortes no fim da tarde desta segunda-feira na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis, no interior paulista. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.
Pouco depois, outro carro forte foi atacado na rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes fortemente armados usaram 2 carros, um Mitsubishi Outlander cinza e um Hyundai Santa Fé branco. Os veículos fugiram no sentido capital paulista. As investigações apontam que estes mesmos criminosos atacaram o Banco do Brasil na cidade de São Pedro horas antes. 4 homens descem do veículo e 3 deles vão para dentro da unidade, enquanto o outro espera na rua armado. A movimentação continua. Os homens saem e voltam para a agência. Depois de alguns minutos, todos saem novamente. Alguns integrantes da quadrilha se protegem atrás do carro, enquanto uma nuvem de poeira denuncia a explosão provocada na agência bancária. Após a explosão, a quadrilha volta para o banco mais uma vez. E a partir da chegada, leva cerca de meia hora até o grupo voltar para o carro pela última vez e fugirem do local com uma quantia de dinheiro ainda não especificada pela PM. Novas imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram o exato momento da captura dos fugitivos do presídio de Mossoró. Novas imagens mostram o momento exato da captura dos 2 detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. A dupla foi presa na BR nas proximidades da cidade de Marabá, no Pará, na última quinta-feira. O vídeo mostra agentes da Polícia Rodoviária Federal abordando um carro preto. O primeiro a sair é o motorista, que já coloca a mão na cabeça. O segundo carona é Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, o Tatu. Em outro vídeo, agentes da Polícia Federal perseguem um carro branco. Nele está Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, o Martelo, com mais um comparsa. Eles também são presos. Perto dali, outra equipe da PRF aborda um terceiro carro, com mais 2 criminosos que davam apoio para a fuga. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a dupla tentava fugir do país e contava com o apoio do crime organizado. O local da recaptura é cerca de 1.600 quilômetros da penitenciária de onde fugiram. Um homem tentou sequestrar uma mulher em Santos, mas ela felizmente escapou. Escapou do criminoso após entrar em luta corporal. No vídeo, é possível ver a mulher de 19 anos andando na calçada, quando um homem que estava no banco do passageiro de um carro estacionado desembarca do veículo e segue na direção dela. A vítima foi chamada pelo homem como se ele fosse pedir uma informação, mas logo percebeu a má intenção e tentou correr. Neste momento, o suspeito agarrou a mulher, que tentou se desvencilhar. Nas imagens, o homem aparece com um objeto com aparência de arma na mão. Os dois entraram em luta corporal e a bolsa da vítima chegou a cair na rua, mas o criminoso não deu atenção, insistindo que queria levar a mulher. Em determinado momento, ela aproveitou que o homem lhe segurou pela camisa e tirou a peça de roupa, correndo em sentido contrário ao carro. Com a fuga, o criminoso ignorou a bolsa no chão e caminhou normalmente de volta para o carro, onde o comparsa lhe esperava. A polícia militar chegou a ser acionada por uma testemunha, mas a equipe não compareceu ao local, porque a vítima já tinha ido embora. E um homem fingiu ser morador em situação de rua para invadir e furtar uma loja de roupas. O bandido passou o dia todo deitado na porta da loja que fica em São Vicente, no litoral de São Paulo. À noite, sem ninguém no local, invadiu o comércio. Imagens flagraram o momento em que o criminoso arromba a loja, pula o balcão e começa a furtar equipamentos. Ao seu lado estava a tela que monitora o local, mas nem isso intimidou. Ao todo, o prejuízo foi de R$3.000. O ladrão levou um celular, um notebook e R$150 do caixa. O dono do estabelecimento optou por não registrar boletim de ocorrência, prática que não é recomendada pelas autoridades policiais. Um motociclista morreu após ser atingido por um carro em alta velocidade em Sorocaba, no interior de São Paulo. Câmeras de monitoramento flagraram um acidente que matou o motociclista de 47 anos.
2 mulheres que estavam no carro foram socorridas e levadas ao hospital, mas já tiveram alta. Ninguém foi preso. Nas imagens é possível ver a moto descendo por uma rua para cruzar a avenida, quando o carro que vinha sentido centro atinge a moto. O motociclista foi arremessado pelo canteiro central e caiu do outro lado da avenida. Com o impacto, o carro tombou e também foi parar no canteiro central da via, vários metros à frente. De acordo com a Polícia Militar, o motociclista Eduardo Tadeu Furlan estava sozinho. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas não resistiu. Um homem foi preso em Pernambuco por jogar um feixe de laser contra o helicóptero da Polícia Militar. Um homem foi preso em flagrante em Olinda, no Grande Recife, por jogar em feixe de laser verde contra helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social. A tripulação foi surpreendida com o forte feixe emitido por um morador do Alto da Macaíba. De acordo com a equipe do Grupamento Aéreo, a aeronave estava em sobrevoo noturno quando foi atingida pela forte luz. Diante de um grave risco de acidente aéreo, a equipe acionou em apoio o efetivo batalhão que estava em solo. O suspeito foi autuado, teve o aparelho apreendido e encaminhado à delegacia de polícia para a realização da prisão em flagrante. Após a adoção das medidas cabíveis, o mesmo foi encaminhado para a audiência de custódia. Cenas que parecem ter saído do clássico Game Street Fight. Motoristas brigaram no meio de uma praça de pedágio em Minas Gerais. 2 homens foram flagrados brigando numa praça de pedágio, na MG 050 em Itaúna, região centro-oeste de Minas. A briga foi registrada por um motorista que passava pelo local e, claro, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, vê-se um homem de camisa preta e outro sem camisa discutindo. Depois de um provocar o outro, o homem de camisa preta tenta dar um soco no outro. Em seguida, os dois trocam socos e chutes. É quando o homem de camisa preta corre até o carro e pega uma faca. Ele corre em direção ao outro envolvido na confusão. Para tentar se defender, o homem sem camisa pega um cone de trânsito que está próximo ao posto de pedágio e tenta arremessá-lo contra o outro. A concessionária informou que chegou a acionar a Polícia Militar Rodoviária, mas o chamado foi cancelado, já que os motoristas pararam a briga e seguiram viagem. Que absurdo, é tanta intolerância, né? E um homem viralizou nas redes sociais após surfar nas ruas alagadas em Salvador. Já ouviu dizer que baiano não tem limite quando o assunto é fazer meme? Pois bem, o surfista Sidney Santos, conhecido como Nick, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo surfando nas ruas alagadas de Salvador. O vídeo mostra o homem em cima de uma prancha de surf e pegando onda em um alagamento no Largo do Papagaio, na Ribeira, após a capital baiana registrar diversas ocorrências de alagamento. A diversão, no entanto, terminou em preocupação. Nick disse que está com ferimentos porque se ralou no asfalto e está com medo de pegar alguma doença. Ele garantiu que nesta terça-feira foi a uma farmácia comprar remédio contra verme. Salvador e outros municípios da Bahia estão em alerta após fortes chuvas que atingem a região. Mais de 200 ocorrências relacionadas foram registradas pela Defesa Civil da capital nesta terça-feira. E um equilibrista foi flagrado se arriscando numa corda bamba entre prédios de Goiânia. Neste último fim de semana, um homem foi visto caminhando numa corda a cerca de 10 metros do chão entre prédios em Goiânia. A cena ocorreu no setor central e mostra o homem atravessando a corda de um lado para o outro, chegando a se desequilibrar em alguns momentos. O homem estava praticando slackline, que é um esporte que exige concentração, equilíbrio e força, podendo ser praticado tanto para lazer quanto de forma competitiva. O Corpo de Bombeiros afirmou que não regula práticas esportivas. No entanto, orientou que medidas de segurança sejam sempre tomadas, como a aquisição de equipamentos de qualidade, regulamentados pelos órgãos competentes.
E olha essa, uma sucuri de 5 metros foi resgatada em cima de um muro e surpreendeu, claro, moradores da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso. Uma sucuri de aproximadamente 5 metros foi resgatada em cima do muro de uma casa no distrito de Bom Sucesso, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Um vídeo registrado por moradores mostra o animal no muro da residência e o resgate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 7 horas. Foi realizado o resgate da sucuri e devolvida ao seu habitat natural. Ninguém ficou ferido. Uma dona de casa, moradora da região, testemunhou o ocorrido e conta que, por mais que tenha ficado surpresa com a presença do animal, a presença de cobras nessa época do ano é bem comum. A rua principal do distrito, onde a cobra apareceu, é de paralelepípedos, reúne casas humildes, peixarias e construções históricas e fica na beira do rio. No México, uma briga por aparelho de academia terminou com o dedo de uma mulher arrancado por uma mordida. Uma mulher de 44 anos teve o dedo arrancado com uma mordida durante uma briga com outra mulher de 66 anos em uma academia no México. A confusão foi causada pela disputa por um aparelho. Por volta das 8h48 desta manhã, as duas mulheres são vistas discutindo, porque aparentemente a mais velha, identificada apenas como Letícia, demorou muito para se exercitar. Rosana, mais nova, queria usar. É possível ver Rosana de calça e camisa pretas se aproximando do aparelho usado por Letícia. E as duas começam a discutir. A idosa então se levanta e passa a gesticular e a se agredirem. A briga só termina após 2 homens a separarem. Ao se soltar, Rosana percebe que parte do dedo mínimo da mão esquerda havia sido cortada após receber uma mordida de Letícia. Ao final do vídeo, ela é vista abraçada a um jovem antes de desmaiar e cair no chão, provocando uma correria entre os funcionários. Ela foi levada a um hospital local e submetida a uma cirurgia, mas pode ficar com limitação de mobilidade, segundo apurou o jornal Médio Tempo. A idosa responderá a processo por agressão. Um vídeo flagrou o exato momento em que um caminhão cai em cima de uma linha de trem após uma ponte desabar na Rússia. Uma ponte rodoviária na Rússia desabou sobre a principal linha férrea que liga a Rússia a Belarus. Um vídeo mostra um caminhão caindo junto com a ponte no momento do acidente. Vários veículos passavam pela ponte no momento do acidente, que matou uma motorista e deixou outras 5 pessoas feridas, informou o Ministério Russo da Defesa Civil, Emergências e Assistência a Desastres, a agência de notícias TASS. Ainda segundo a pasta, os feridos foram hospitalizados e o homem que dirigia um caminhão está em estado grave. Russos e chineses anunciaram nesta terça-feira um novo acordo de cooperação estratégica para, segundo eles, promover um mundo mais justo. O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, prometeu nesta terça-feira reforçar a cooperação estratégica com Moscou, depois de receber em Pequim o chanceler russo Sergei Lavrov. China e Rússia intensificaram a cooperação econômica e os contatos diplomáticos desde a invasão à Ucrânia há pouco mais de 2 anos. A China afirma ser uma parte neutra no conflito, mas enfrentou críticas por não condenar a ofensiva de Moscou. Lavrov agradeceu Pequim pelo apoio após a recente eleição do presidente Vladimir Putin, que não enfrentou nenhuma oposição real no pleito. A China, por sua vez, prometeu continuar apoiando o desenvolvimento estável da Rússia sob a liderança de Putin. Os dois lados devem sempre seguir o caminho correto em questões de princípios. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e grandes potências emergentes, China e Rússia devem assumir uma posição clara do lado do progresso histórico, da equidade e da justiça. As discussões que temos na economia, no comércio, nos investimentos e nas novas tecnologias estão diretamente ligadas ao estabelecimento de um mundo multipolar justo, onde não há lugar para ditaduras e hegemonias. Lavrov também se reuniu nesta terça-feira com o presidente chinês Xi Jinping. O chanceler
expressou sua admiração pelos grandes êxitos do país asiático ao longo dos últimos anos e diz que nem todos no mundo estão felizes pelo desenvolvimento da Rússia e China. A Venezuela apresentou documentos ao Tribunal Internacional de Justiça para defender sua posse de Essequibo, um território rico em petróleo sob a administração da vizinha Guiana. A Venezuela apresentou documentos ao Tribunal Internacional de Justiça para defender sua posse do Essequibo, embora tenha reiterado que não reconhece a sua jurisdição para resolver a disputa sobre esse território rico em petróleo sob a administração da Guiana. Temos a razão histórica, os documentos, e esses documentos hoje foram registrados e entregues oficialmente, segunda-feira, 8 de abril de 2024. Tempranito. Maduro telefonou para o colega da Guiana, Irfan Ali, para retomar as negociações. Não estamos tirando nada de ninguém, estamos nos recuperando de fraude e desapropriação com fraude. A Guiana celebrou a decisão da Venezuela de apresentar argumentos, indicando que desta forma a corte poderá levar em conta todas as posições para emitir uma decisão. A Guiana pede ao TIJ que ratifique uma sentença de 1899 em que foram estabelecidas as atuais fronteiras, enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, que anulou aquela sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada. O Essequibo tem 160 mil quilômetros quadrados e é rico em petróleo e outros recursos naturais. A polêmica centenária sobre o território se intensificou desde 2015, após a descoberta de jazidas pela petrolífera ExxonMobil. O aumento das tensões nos últimos meses aumentou o receio de um conflito regional. O Hamas afirmou nesta terça-feira que está estudando um projeto de trégua de várias semanas na faixa de Gaza. O acordo também permitiria uma nova troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O movimento islamita Hamas afirmou nesta terça-feira que está estudando um projeto de trégua de várias semanas na faixa de Gaza e a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos. Uma fonte ligada ao grupo informou que mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos apresentaram uma proposta que conta com 3 fases. O acordo teria um cessar-fogo de 6 semanas para permitir a troca de reféns detidos em Gaza por prisioneiros em Israel. A fonte acrescentou que a proposta também permitiria o retorno de palestinos deslocados para o norte da faixa de Gaza e a entrada de entre 400 e 500 caminhões de ajuda alimentar diariamente no enclave. A única trégua alcançada até agora, em novembro, durou uma semana e resultou na troca de 78 reféns israelenses por centenas de prisioneiros palestinos. Israel anunciou no fim de semana que retirou suas tropas do sul da faixa de Gaza para que possam se preparar para as próximas fases da guerra, que inclui uma operação por terra em Rafah, cidade na fronteira com o Egito. Potências estrangeiras e grupos humanitários pedem para Israel desistir deste ataque, mas o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, garantiu que já tem até uma data definida para invadir Rafah, ofensiva que diz ser fundamental para destruir o Hamas. Cerca de 1,5 milhão de palestinos se espremem nesta cidade do extremo sul de Gaza, sendo a maioria de deslocados internos pelo atual conflito. Uma história incrível num pequeno vilarejo francês. 70 quilos de maconha foram encontradas na casa da prefeita da cidade. A francesa prendeu a prefeita de uma comuna francesa e 2 de seus irmãos, depois de encontrar pelo menos 70 quilos de resina de maconha em sua casa. De acordo com as autoridades, Jamila Rabissaoui, prefeita de Avalon, desde 2021,
foi um dos vários alvos de batidas policiais após uma investigação de várias semanas sobre o tráfico de drogas na comuna do leste da França. Os moradores ficaram chocados com a notícia. 70 quilos é muito para uma comuna pequena como esta. Mas o que pode ser feito? Hoje em dia você tem de esperar de tudo. Vamos ter que esperar para ver depois da investigação. Acho muito importante, antes de acusar as pessoas, saber realmente o que está acontecendo. Isso é o que chamamos de presunção de inocência. E é, antes de tudo, algo que precisa ser estabelecido para todos. Não é porque ela é uma mulher eleita que devemos apontar o dedo. A promotoria informou que, além da casa da prefeita, o prédio da prefeitura e a farmácia onde a política trabalha também foram revistados. Ao todo, 7 pessoas foram presas na ação, que também apreendeu quase 1 quilo de cocaína, 7 mil euros em dinheiro e cerca de 20 lingotes de ouro. A operação foi realizada como parte de uma campanha nacional lançada em outubro para reprimir o crescente tráfico de drogas nas cidades francesas, que, segundo um balanço divulgado no domingo pelo Ministério do Interior, já prendeu mais de 7 mil pessoas. Um eclipse total foi visível nesta segunda-feira na América do Norte. O fenômeno atraiu a atenção de muita gente. Dezenas de milhões de pessoas do México ao Canadá, passando pelos Estados Unidos, foram testemunhas de um raro fenômeno celestial que não se repetirá nessa parte do mundo até 2044. A Lua bloqueou a luz do Sol. Com o eclipse, Nova York foi aos poucos escurecendo, como se pode ver nessas imagens aceleradas. Um espetáculo para crianças e adultos. Eu vi o sol, era como se fosse uma lua crescente, o céu ao redor estava escuro, tudo pareceu preto basicamente. O sol basicamente estava cheio e então a lua começou a ficar assim. E agora é uma lua crescente. Muito legal, adoro essas coisas do espaço sideral, muito legal. O eclipse total foi visível nesta segunda-feira na América do Norte. Começou no México, passou pelos Estados Unidos e terminou no Canadá. Do espaço também foi possível ver. Essas imagens gravadas da Estação Espacial Internacional mostram a sombra da Lua passando sobre a Terra. Estima-se que 32 milhões de pessoas vivam no chamado Caminho da Totalidade, área de aproximadamente 185 quilômetros, na qual a Lua bloqueou completamente o Sol. A NASA informou que diversos estudos estavam sendo preparados em torno do eclipse, desde seus efeitos na atmosfera da Terra e no comportamento animal, até a psicologia humana. O Mercado Municipal de São Paulo deve inaugurar ainda deste ano novos espaços para atender os mais de 20 mil consumidores que passam por lá diariamente. Quem tem mais informações é Bruna Laís, aluna do curso Oficina da Mídia Repórter TV. É tradição do Mercadão há 91 anos oferecer uma grande variedade de produtos, principalmente para os turistas, como queijos, frutas e especiarias. E quem passa por aqui recebe muitos convites para experimentar as frutas exóticas do Mercadão. É bom, porque se você gostar, você acaba comprando, né? Vale a pena a degustação antes. Eu acho legal, é uma tradição daqui, né? Essa questão de oferecer, então quem vem para cá já sabe que é assim. E esse espaço, com mais de 12 mil metros quadrados, ficou pequeno para o público. E com isso, o Mercadão prometeu expandir este ano, além de restaurar para todos que visitam. O pessoal gosta de provar, o pessoal gosta de conhecer mercadorias novas, que o Mercadão tem um tempo todo mercadorias novas. Então a gente trabalha a degustação para isso mesmo, para o cliente conhecer produtos novos. E é claro que o famoso sanduíche de mortadela não podia faltar do roteiro dos turistas. Hoje nós recebemos praticamente gente do mundo inteiro aqui, que o mercado virou um centro turístico também. Então o pessoal vem aqui no mercado para conhecer o lanche de mortadela, que é um dos ícones do mercado, e de São Paulo também, né? Uma pesquisa do Instituto Cantar Ibope Mídia aponta que os brasileiros consumiram, em 2023, ano passado, 25 mil hambúrgueres por dia. O Brasil é o 5º país do planeta em extensão territorial, o que acaba resultando em uma enorme variedade culinária em terras nacionais.
Mesmo assim, um dos queridinhos do brasileiro é o hambúrguer, com uma média do consumo semanal de mais de 174 mil sanduíches, o que dá praticamente 25 mil unidades do produto consumidas por dia no país. O prato está realmente integrado aos hábitos nacionais e o número de ocasiões de consumo subiu 62% em 2023, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Quem gosta de hambúrguer tem gostado cada vez mais. A frequência de consumo de quem já se deliciava com o prato semanalmente aumentou em 25%. Nos últimos 60 dias, a palavra hambúrguer foi mencionada mais de 61 mil vezes nas redes sociais. Os dias e horários de pico não são surpresa para ninguém. Sextas, sábados e domingos, entre 18 e 21 horas. E os paulistanos são apaixonados por hambúrguer. A cada 10 sanduíches do tipo consumidos no país, 2 são na Grande São Paulo. E a cantora Beyoncé conseguiu pela 8ª vez alcançar o primeiro lugar na lista da Billboard 200 com o lançamento do álbum Cowboy Carter. O projeto Country é uma homenagem à herança sulista da estrela pop que nasceu no Texas. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up, stick around, round, 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 round. Cowboy Carter, novo álbum de Beyoncé, debutou em primeiro lugar na lista da Billboard, tornando-se a 8ª obra da cantora a alcançar o posto. O sucesso do projeto consagrou a diva pop como a primeira mulher negra a liderar o ranking de álbuns country da Billboard. De acordo com a revista e com dados da indústria musical, após seu lançamento em 29 de março, o álbum de 27 faixas arrecadou o equivalente a 407 mil vendas nos Estados Unidos na primeira semana. Aclamado pela crítica, o disco é o álbum mais reproduzido em um único dia até agora, em 2024, na plataforma de streaming Spotify. O álbum é uma homenagem abrangente à herança de Beyoncé, nascida no Texas, e conta também com participação de lendas e estrelas do pop, como Miley Cyrus e Post Malone. A obra subverte o gênero e se orgulha da cultura country negra, que muitas vezes enfrenta resistência entre os guardiões do setor, dominado por uma visão predominantemente branca e masculina. O álbum também inclui um cover de Blackbird dos Beatles, escrita por Paul McCartney. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. E o Brasil News fica por aqui. Mais notícias em nossa programação.